Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu venho com um vídeo um pouco diferente para vocês, um vídeo contando sobre um clube que ontem venceu um gigante do futebol mundial e que é uma alegria para quem curte futebol de base, para quem curte um futebol bonito, é uma alegria para quem acha que o futebol, além de todo o profissionalismo que existe, é um espetáculo acima de tudo. Tem que ser um espetáculo para a torcida, tem que ser um espetáculo no futebol. É muito bom, é muito bom. E essa equipe, eu acho que todo mundo já tem na mente, já sabe que eu estou falando do Ajax, clube holandês, um gigante clube holandês. Vou falar um pouco sobre a história do Ajax, né? Muitas pessoas acham que o Ajax é um pequeno clube da Europa, sendo que não é. O Ajax no século passado foi um gigante, um grande clube europeu, era um grande clube europeu, sofre um pouco porque sua liga não é tão grande em comparação a, por exemplo, a italiana, que eles ganharam ontem de um clube italiano, do espanhol, do inglês, do próprio inglês, que é o maior campeonato do mundo, na parte financeira. A gente pensando sobre o Ajax. Ah, o Ajax, ele como assim ele é um grande clube? Como assim? Ele é um gigante. Ele é um gigante do século passado. Poucos sabem, tá? Poucos sabem que o Ajax ele tem 4 Champions League, tá? Ele tem 2 mundiais. O Ajax ele é um gigante do século passado. Podemos chamar de um gigante adormecido. O Ajax ele sofre muito pela fraqueza, pela não potencialização da sua liga. Não potencialização da liga que é holandesa. Não é tão grande em comparações a outras ligas. Venho falar também que o Ajax sempre teve bons jogadores, sempre teve grandes craques mundiais, como Van Basten, o jogador mais importante da história dele, creio eu, que é o Cruyff. Teve numa história recente o Ibrahimovic. A gente fala do Ajax achando que o Ajax é um grande clube só da Holanda, mas não. Por muito tempo o Ajax foi o maior clube do mundo. Por muito tempo. E no século passado o Ajax foi um dos dominadores. Foi um dos dominadores do século. Tá? Uma coisa que eu queria falar sobre o Ajax. A comparação, o título do vídeo, creio eu, não bolei ainda, não determinei ainda qual será o título do vídeo. Acredito que será Como o São Paulo pode ser o Ajax, algo do tipo. Como o São Paulo pode ser o Ajax? Como o São Paulo pode ser o Ajax brasileiro? Acho que esse título seria o melhor. Eu vou falar algumas coisas, vou ditar algumas coisas que mostram que o São Paulo sim tem condição de ser o novo Ajax. Tem condição de ser o Ajax brasileiro. Primeiro, como ser um Ajax? Primeiro, como São Paulo conseguiria ser o Ajax? Primeira coisa, e isso serve para todos os clubes brasileiros, tá? Não é só para o São Paulo. Como a página do São Paulo, então a gente tem que usar o São Paulo como exemplo. Primeiro exemplo, e é nítido, é fato, que o São Paulo tem que sanar as dívidas, tem que acabar com as dívidas. Não é natural, não é bom que um clube grande, que uma empresa, né, como a gente quer tornar o clube, uma empresa profissional, um clube profissional, um clube de elite, tenha dívidas, ainda mais dívidas altíssimas como é a do São Paulo. Segundo, isso é o começo. Para o São Paulo começar a pensar, a querer ser um Ajax, a querer ser um gigante do futebol brasileiro, não de história, mas dominar o futebol brasileiro, dominar a Libertadores, dominar a Copa do Brasil, dominar o Brasileirão, dominar o Paulista, tem que sanar as dívidas. Segundo, estilo de jogo. Estilo de jogo? Como assim estilo de jogo? O exemplo do Ajax é um exemplo cruyffiano. Nós podemos dizer, como assim um exemplo cruyffiano? O exemplo de toque de bola, o exemplo de espetáculo, de cumprir o espetáculo que o jogo propõe. O futebol do Cruyff, na época do Cruyff, a gente fala muito da laranja mecânica, né? A gente fala muito da Holanda em si, lembrando disso. O Cruyff, ele era um pensador do futebol, como nós tivemos Tele Santana, por exemplo.
Eu vi do neto do Tele Santana ele falando que o São Paulo deveria ter colocado isso, ter colocado o estilo do Tele Santana como estilo próprio, o estilo do São Paulo. Qual é o estilo do Tele Santana? Jogar bonito. Esse é o estilo Cruyff, jogar bonito. O Barcelona de 92, quando perdeu pro São Paulo, o Cruyff falou, o Cruyff não, o aprendiz dele que é o Guardiola, falou, eles mereciam ganhar. Por quê? Porque eles jogaram bola, eles foram pra cima e eles conseguiram o resultado. Ter estilo de jogo. Por que o estilo de jogo é tão importante? Quando você não tem estilo de jogo, acontece tantas mudanças como acontece nos clubes brasileiros. Eu acho que só o Santos, que é o clube que mais tem identificação com o estilo de jogo, que é o estilo de jogo ofensivo. O São Paulo não tem uma identificação de estilo de jogo. Então isso é necessário. É necessário um clube profissional ter um estilo de jogo para, por exemplo, quando você tem mudanças de técnicos, você manter equipe, manter jogadores, não precisar ficar mudando sempre. Outra coisa, investimento na base. Você não precisa gastar tanto para ter um bom futebol. Uma fala do Cruyff é qual? Sacos de dinheiro não faz gol. Sacos de ouro não faz gol. Então, o que conta é o bom futebol, o que conta é o trabalho. Você pode transformar um jogador medíocre em um grande jogador. Como? Com o trabalho, trabalhando, repetições. O Rogério Ceni ele falou que ele não era um bom jogador, não era um bom goleiro. Mas com o trabalho ele chegou a ser o que ele era. Ele chegou a ser o que ele foi, no caso. Outra coisa, oportunidades aos jovens. Não adianta você investir na base, não adianta você jogar muito dinheiro como é jogado em Cotia e por muito tempo você não colocar os meninos em campo. Os meninos não ganham jogo, são jovens, não são experientes. Hoje nós temos o exemplo do Ajax. Hoje o Ajax mostrou para todo mundo que você não precisa ter um jogador de 30 anos para ganhar uma Champions League. O capitão da equipe deles, que é o Delight, o zagueiro, tem 19 anos. Capitão do Ajax. Capitão do Ajax. Capitão de um time que ganhou do Real Madrid, bateu de frente com o Bayern de Munique e ganhou da Juve. De 3 gigantes. Bateu de frente com 3 gigantes, saiu vitorioso contra 2. E os outros 2 empataram. E o outro, que foi contra o Bayern, não perdeu. Empatou os 2 jogos na fase de grupo. Então, isso mostra que não precisa só de experiência. Você tem que mesclar, lógico. Você tem que mesclar. Você não vai colocar só jogadores jovens. Você tem que ter a mescla. Outra coisa. Estrutura. Como assim estrutura? Você acabou de falar da base, ter estrutura para base. Mas não só estrutura desse tipo. Como é a estrutura? Você pensando estruturar o estádio. Por exemplo, São Paulo hoje começou a colocar 2 telões. Isso é uma inovação. Isso não é algo que tem em todos os estádios. Isso é uma inovação. É bom, e não tinha no Morumbi, né, também. Então isso é uma inovação para a estrutura do clube. E isso chama torcedor. Melhorar o estádio, melhorar não só o campo, mas o estádio em si. Melhorar a estrutura do CT, melhorar a estrutura dos uniformes para a torcida comprar, olhar, ter uma pesquisa junto à torcida do que ela quer. Isso você melhora o quê? Quando eu sei qual é a camisa, quando essa camisa aqui do São Paulo, por exemplo, eu achei bonita. Eu achei essa camisa bonita, então eu quis ela. Quando você faz essa pesquisa com os torcedores, são eles que vão comprar. O torcedor é o que dá a maior parte financeira pro clube. O torcedor é que paga o imposto, o torcedor é sócio torcedor, então você tem que ouvir ele. Outra coisa, só pra terminar essa parte de estrutura, você arruma o estádio, tá? Você melhora o estádio, você melhora o CT, você melhora a estrutura de forma do uniforme, você melhora inúmeras estruturas. A estrutura do time não é só dentro de campo. O futebol não é só dentro de campo. Tem inúmeras coisas por fora. Outra coisa, respeito aos ídolos. Essa parte é muito importante. Aconteceu em 2017, quando o Rogério Ceni saiu. Foi uma vergonha o que fizeram com o Rogério Ceni, tá? O tratamento que deram ao Rogério Ceni, o maior ídolo da nossa história. E a gente aí a gente coloca o Ajax. A gente tem a visão do Ajax. O estádio deles, o nome é Arena Cruyff.
E a gente vê o Rogério Ceni, o maior ídolo da nossa história, ser chutado por um presidente que nunca conquistou nada. Vergonha, não? Eu, pelo menos, acho vergonhoso isso. Um presidente que nunca conquistou nada na história do clube fazer o que fez com o maior ídolo da história do clube. Então, outra coisa, respeitar os ídolos, usar os ídolos. Não só usar e depois descartar, usar sempre. Porque é um chamado. Você vê um Muricy Ramalho, você vê um Rogério Ceni, o torcedor se enlouquece. O torcedor não quer ver o Leco. Ele quer ver Rogério Ceni, ele quer ver Hernanes, ele quer ver Lugano, ele quer ver Raí. Então, respeita os ídolos. Outra coisa, que é a última coisa. Lógico, tem outras coisas para melhorar também, mas essas foram as questões que eu lembrei. Separação do social e futebol. Como assim separação do social e futebol? Quando a gente fala em um clube de futebol, vamos colocar o exemplo dos clubes brasileiros que não são separados, tá? O clube que é o todo, o presidente domina tudo. Você pensa muito em política. Eu ouvi de um diretor do Red Bull Brasil, ele trabalhou no Cruzeiro. Ele falou assim, a diferença de um clube como o Cruzeiro para um clube que é empresa, que é o Red Bull, é que aqui no Red Bull a gente só pensa no futebol. A gente não pensa em que presidente vai assumir. Num time normal como um Cruzeiro, como São Paulo, você já está pensando em qual presidente vai assumir daqui a 3 anos, 4 anos. Então você pensa muito em política, você esquece um pouco do futebol. Você acha, pra você torcedor, você acha que o Leco tá pensando no futebol, em quem contratar agora em casa? Não. Ele está pensando o que ele vai fazer com os conselheiros, o que ele vai dar pros conselheiros. Essa é a diferença de um time empresa para um time normal. Essa é a diferença de um clube profissional, mais que profissional, né? Porque nós tivemos épocas no futebol. Tivemos a época amadora, que foi até em meados de 1930. Depois começamos a ser profissionais. Eu acho que o futebol brasileiro não foi profissional até hoje, mas em teoria começou a ser profissional. E a época mais profissional ainda, com investimentos gigantes, com uma Europa forte, como é hoje. O futebol brasileiro sempre teve a técnica, mas ele nunca soube fazer negócio. Isso é o que a gente precisa. Outra coisa, outra visão aqui que vai para a parte de estrutura. A gente pode usar como exemplo os Estados Unidos. Eles sabem fazer espetáculo, eles sabem fazer business, como chama, que é negócios. Eles sabem fazer isso. Eles sabem transformar a final de um basquete, a final de um futebol americano, em um feriado para a cidade, quase um feriado para a cidade. Isso é o que os times brasileiros deveriam fazer. Isso é o que nós não fazemos. Então, falei, você queria que o São Paulo procurasse ser um Ajax? Procurasse ter esse estilo de jogo, ter estilo de jogo? Procurasse as ideias do Ajax para imprimir aqui? Não só a ideia do Cruyff, como do Tele Santana, que é o nosso, eu acho que é o maior técnico ídolo da nossa história. Eu acho que vem atrás Muricy Ramalho. Então, aí é essa pergunta que eu faço pra vocês. Eu acho que foi um vídeo muito legal, foi um vídeo que eu coloco minhas ideias pra vocês. Comenta o que vocês acham sobre o assunto. E deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, com as amigas, com a tia, avó. É nóis, torcida tricolor. Tamo junto.